Olá, tudo bem com você? Boa semana. Seja bem-vindo mais uma vez a essa nova temporada. Estamos aqui para estudar a segunda lição, o segundo tema desta temporada que começamos na semana passada sobre o livro de Hebreus. Na verdade, o tema do nosso guia de estudos é Hebreus, mensagem para os últimos dias. E com certeza teremos aqui grandes momentos para estudar esta temática importante para os dias em que vivemos. O livro de Hebreus, a carta ou a epístola aos Hebreus, que está lá no finzinho do Novo Testamento, tem uma ligação muito grande com o Antigo Testamento, com o livro de Levítico, e você vai perceber isso durante esta temporada. Estamos felizes mais uma vez por um novo ano, 2022, que está chegando, que na verdade já chegou para nós, não é? Esta semana já chegou 2022. Estamos juntos para mais uma vez estudar esse tão lindo tema da Palavra de Deus. Eu gostaria de lembrar você de seguir as nossas redes sociais. Busque aí no YouTube, @IgrejaUnasp, também no Instagram, @IgrejaUnasp. Você sabe que o programa Lição da Escola Sabatina faz parte aqui da Igreja Unasp Engenheiro Coelho, do canal da Igreja do Unasp Engenheiro Coelho, onde nós estamos sempre buscando preparar materiais de conteúdo relevante para a sua vida. Os nossos sermões de sexta-noite, os nossos sermões de sábado de manhã, as nossas lives de sábado à tarde, os domingos especiais que nós trazemos aqui, as quartas-feiras também, e temos outros temas e outros blocos, outros programas, na verdade, aqui que também trazem conteúdo a você. Então, sempre nos siga, eu sempre peço a você, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like neste vídeo e faça um comentário. Desse modo, você nos ajudará cada vez mais a atingir mais pessoas com o conteúdo da Palavra de Deus. Você sabe, eu sou o pastor Júlio Ribeiro e eu sou responsável pelo Ministério da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos aqui da Igreja do Unasp, Campus Engenheiro Coelho. Deus abençoe você nessa nova semana, Deus abençoe a sua família e que você seja grandemente, tenha um grande crescimento, seja grandemente abençoado com o conteúdo do livro de Hebreus. Agora que eu já dei para você o nosso boa semana, as boas-vindas, eu quero convidar, como você já sabe, todas as semanas, e você está percebendo que nós temos algumas novidades aí, não é? Nossa intenção é sempre trazer novas coisas para você aqui, novidades a respeito da Palavra de Deus, e nós temos algumas novidades. Eu quero trazer os convidados desta semana, que são os pastores Edemilson Cardoso e o pastor Hermenérico Moraes. Pastor Edemilson Cardoso e o pastor Hermenérico Moraes são os convidados desta semana. Mas antes, você sabe, temos novidades, eu disse a você, eu quero começar aqui, antes de apresentar o pastor Edemilson e o pastor Hermenérico, fazendo a minha autodescrição, para você que de repente é deficiente visual, que você que não enxerga ou tem baixa visão. Eu tenho 1,79, eu tenho cabelos pretos, cortados bem baixinho, com máquina, né? Máquina número 2. Eu estou aqui sentado na minha cadeira, vestindo uma camiseta de algodão preta. Estou com um paletó preto, mas um tom um pouquinho mais claro, e também estou com a parede branca aqui no fundo. Então, agora você que é deficiente visual, que tem uma deficiência visual, que não pôde ver direito ou está apenas ouvindo, você já sabe melhor como eu sou. Mas eu quero chamar agora o pastor Edemilson Cardoso. Pastor Edemilson Cardoso, eu vou apresentá-lo, depois ele vai fazer a sua autodescrição também. Mas o pastor Edemilson Cardoso é um parceiro de longa data, um bom amigo. Ele hoje foi pastor da Igreja do Unasp. Ele hoje é pastor na região central de São Paulo, na área administrativa. Ele é o que nós chamamos de departamental ou diretor de ministério. E o pastor Edemilson Cardoso, apesar de residir aqui conosco em Engenheiro Coelho, ele trabalha na região ali, na cidade de Campinas, cuidando dos ministérios de mordomia cristã, também o Ministério de Liberdade Religiosa e também o Ministério Mordomia Cristã, Liberdade Religiosa e Saúde da Associação Paulista Central. Pastor Edemilson Cardoso é carinhosamente conhecido como Pastor Jimmy. Então, vou chamá-lo pelo apelido carinhoso, Pastor Jimmy.
seja bem-vindo, obrigado pelo convite para essa nova temporada. E como o senhor viu, temos novidades, não é? Novidades aqui para trabalhar cada vez mais nesse processo de inclusão. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Olá, eu agradeço muito, Pastor Júlio, pela oportunidade de participar mais uma vez do estudo da Bíblia e agora nessa nova temporada, a Carta aos Hebreus, e também por expandir esse ministério da escola sabatina, como nós chamamos agora, com uma descrição mais inclusiva. Então, meu alto maneira de descrever-me, né? Eu tenho 1,78 m, estou vestido agora de uma camisa cinza chumbo, uso óculos, uso barba, meu cabelo é bem pouquinho também, já perdi bastante deles, mas continua pretos, negros ainda. Atrás de mim eu tenho uma biblioteca, graças a Deus eu gosto muito de ler, Deus me deu o privilégio de ter muitos livros, e aqui eu gosto sempre, quando eu estou ministrando, ter essa biblioteca atrás, que é um incentivo para que a gente leia, né? E penso que dá para você ter uma... Estou sentado participando dessa live em 3 pontos, na minha casa, a casa do pastor Júlio, a casa do outro convidado, que é o pastor Emenérico, né? E assim nós podemos, através desse trabalho em conjunto, chegar até você. Pastor Jimmy, muito obrigado. Pastor Jimmy, até o ano passado, aliás, esse ano, uma parte desse ano, era o diretor do Ministério das Possibilidades, né? Um ministério que lida com pessoas com deficiência aqui na Associação Paulista Central. Hoje o pastor Jefferson Bispo é o nosso líder para essa área, vai estar conosco aqui futuramente também, e eu tenho o privilégio de auxiliar o pastor Jefferson também nesta área. Mas falando de biblioteca, pastor Jimmy, o nosso outro convidado tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque o convidado é o pastor Hermenérico Moraes. O pastor Hermenérico Moraes, além de ser pastor, ele também é biblioteconomista. É isso mesmo. Ele tem a formação na área da teologia e a formação na área da biblioteconomia. Hoje, o pastor Hermenérico, além de professor nos cursos de graduação e pós-graduação do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT, ou a nossa FAT, Faculdade Adventista de Teologia, aqui do Campus Engenheiro Coelho, o NASP Campus Engenheiro Coelho, o pastor Hermenérico também é o responsável geral de toda a biblioteca do campus. Então, ele é o responsável pela biblioteca do campus, que é muito grande, tem algumas dezenas de milhares de volumes. Então, ele divide o seu tempo aí entre o amor à teologia e o amor aos livros, mas não dá para separar, né? Uma coisa depende da outra. Pastor Hermenérico, também seja bem-vindo, o senhor pode fazer a sua autodescrição, e já agradecemos por aceitar o convite dentro desse período mais de férias, né? O senhor prontamente aceitou gravar conosco, estar conosco. Muito obrigado. Ok, pastor Júlio, eu que agradeço o convite. É um prazer estarmos juntos agora nessa nova temporada, nesse início, né, de ano. Já desejo um feliz ano novo a todos que nos ouvem. E realmente é um prazer podermos conversar um pouco sobre a Carta de Hebreus. Antes de começarmos a conversar sobre ela, deixa somente eu me apresentar aqui, me descrever. Eu sou o mais baixinho entre os três, eu tenho 1,75 m, peso 85 quilos, tenho já os cabelos um pouco brancos, estou usando barba como o pastor Jimmy, mas já também ela está bastante branca. Estou usando uma camisa cinza e a parede ao fundo, ela é meio bege, meio clara. Eu estou no meu escritório aqui no NASP e daqui saúdo a todos e espero realmente que tenhamos um momento de reflexão, de meditação muito abençoado. Pastor Hermenérico, obrigado pela autodescrição, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. E eu convido o pastor Hermenérico, nesse momento, antes da gente introduzir o tema, o título do tema da semana, que o senhor faça uma oração pedindo a bênção de Deus sobre nós e também sobre aqueles que estão nos assistindo, por favor. Ok, vamos orar então. Querido Pai, te agradecemos por tantas bênçãos, pela tua companhia, por o teu Espírito que nos guia, nos orienta, nos dá a orientação que precisamos.
E agora, ao meditarmos, ao pararmos um momento para refletirmos sobre a carta aos Hebreus, que o Espírito possa continuar nos influenciando, nos dando as condições para que não somente possamos explicar de tal forma que quem nos ouve possa entender, mas, acima de tudo, aplicar em suas vidas essas orientações tão importantes. Ser conosco, ser com o pastor Jimmy, com o pastor Júlio, comigo, que possamos, nesse momento, ser canais da tua graça, te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 E para você que nos acompanha, nós temos a cada semana um tema especial, e o tema dessa semana do livro de Hebreus, do nosso guia de estudos, é o tema de número 2, a mensagem de Hebreus. Antes, eu quero lembrar você, já fizemos isso semana passada, mas nós temos o novo guia de estudos, nosso novo guia é este aqui, ó, ok? A nossa lição da Escola Sabatina, você poderá adquiri-lo aí. Depois vamos colocar o endereço de um site onde você pode adquiri-lo, de um telefone, para você que quer ter o livro físico. E nós também temos este novo trimestre, aliás, não essa semana, o livro de apoio, que é um material escrito pelo autor da lição da Escola Sabatina, que é um material de apoio. A cada trimestre, ele é produzido pela Casa Publicadora Brasileira, e ele tem 13 capítulos para auxiliar os 13 temas da lição. Esse aqui é do pastor Félix Cortes, Carta aos Hebreus, o autor da fé. Então, se você quiser aí adquirir este material para estudar de forma física, depois nós colocaremos para você também na tela uma maneira de você poder fazer isso. Mas, tendo em conta que o tema número 2, como eu disse, é a mensagem de Hebreus, eu já coloquei para você aí na tela, eu gostaria de convidá-lo, então, a ler comigo o verso para memorizar, que é aquele verso que ele direciona o estudo da semana. E esta semana, o verso para memorizar está em Hebreus, capítulo 8, verso 1. Você poderá acompanhar aí na sua tela o texto de Hebreus, capítulo 8, verso 1. Eu leio assim, acompanhe na sua tela. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono na majestade dos céus. Hebreus, capítulo 8, verso 1. Pastores Hermenérico e pastor Edenilson Cardoso, existe uma grande discussão a respeito da autoria de Hebreus. Muitos acreditam que Hebreus faz parte do que se chama o Corpus Paulino, não é? As cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Outros não acreditam que Paulo seja o autor desta carta aos Hebreus. Há um outro grupo também, eu me coloco neste grupo, que acredita que o conteúdo é paulino, porém, isto seria mais um sermão que teria sido pregado, e existem evidências para crer nisso, e ali, após esse sermão ter sido pregado, ele é escrito, ele é transcrito. Mas fato é que fica muito difícil negar que o conteúdo de Hebreus é do apóstolo Paulo. Poucas pessoas teriam condições, digamos, de conhecimento tão profunda do Antigo Testamento para escrever essa epístola, essa carta, como o apóstolo Paulo. Portanto, independente das discussões, como um todo, nós adventistas do sétimo dia acreditamos que, mesmo que não seja o escritor, não é pastor Hermenérico, cremos que Paulo é o autor, pelo menos, de Hebreus, mesmo que não tenha sido escrito por suas mãos, ou por um amanuense, por um ajudante, cremos que o conteúdo de Hebreus é um conteúdo paulino. E aqui nós vemos que, então, tendo isso em mente, tendo essa premissa, nós vemos que Paulo ele escreve essa epístola para fortalecer a fé dos crentes em meio a esse momento que eles viviam de provações, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo lembra a eles e também a nós que as promessas de Deus seriam cumpridas através da pessoa de Jesus Cristo, que hoje, como nós lemos, está assentado à direita de Deus Pai no santuário celestial. Aliás, a doutrina do santuário celestial é uma doutrina distintiva. Poucas denominações têm a doutrina do santuário
como a Igreja Adventista, e semana que vem, assim como foi na semana passada, nós teremos também um outro pastor aqui especializado em Hebreus, que poderá falar mais sobre isso também. Mas Paulo, crendo que Paulo escreveu, também nos lembra que Jesus, estando assentado à direita de Deus Pai, não é? Em breve ele volta a este mundo para quê? Para nos levar para morar com ele por toda a eternidade. Portanto, precisamos nos apegar a essa promessa. A lição de domingo tem como título Jesus é o nosso Rei. E tendo em conta este tema de domingo, eu quero começar perguntando aqui ao pastor Edemilson Jimmy Cardoso. Pastor, nós sabemos que o ponto principal aqui de Hebreus é o Senhor Jesus como governante, assentado à direita de Deus Pai, como dissemos, né? Soberano do universo. Hoje é a posição que ele ocupa, mesmo tendo um dia vindo a esta terra, morrido em nosso lugar. Pastor, numa leitura ali de Hebreus, capítulo 1, versos de 5 até 14, o que nós encontramos? Qual é o relato que esta passagem nos traz e que verdades a respeito de Jesus como nosso Rei podemos aprender na leitura desta passagem? Então, veja bem, o livro de Hebreus ele é muito significativo, porque fazendo um preâmbulo aí, pastor Júlio e pastor Hermenérico, eu tenho mais convicções de que Paulo é o autor desta carta, principalmente porque Paulo ele tinha uma responsabilidade também com os seus irmãos hebreus, judeus espalhados na diáspora, de mostrar a ligação daquele Messias, do Jesus que nós conhecemos, com o seu retorno para o céu, que é a nossa grande esperança, a ressurreição, e o seu trabalho no santuário. Ou seja, ele, nessa descrição dessa carta, ele une o tipo e o antítipo. E é interessante que aqui no capítulo 1, e a ideia é exatamente como se fosse um sermão, ele vem apresentando a revelação de Deus, e depois ele apresenta o Filho e os anjos, pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho e hoje eu te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele será meu filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e a todos os anjos de Deus o adorem. E ainda quanto aos anjos, diz: aquele que os anjos faz ventos e os seus ministros labaredas de fogo, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de justiça é cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Interessante que no início desta carta se apresenta aqui algo distintivo entre os anjos, que são criaturas que prestam adoração, e agora este, que é o sumo sacerdote, que é o nosso intercessor, ou seja, apresentando o Filho agora como aquele que é declarado como Deus, aquele que é igual a Deus, que ele também tem esse título de primogênito, como aquele único da espécie que é humano e é divino, e como ele recebe a adoração dos anjos, e como ele reivindica esse trono eterno, que é o cetro da justiça, porque todo o grande conflito na Terra, ele é em cima da justiça. Deus é amor. Quais as evidências que Deus é justo, que ele é amor? Então, esse filho, ele reivindica isso. Então, é muito valioso o livro de Hebreus, porque ele nos traz agora esses 5 aspectos de Jesus. Ele apresenta Jesus como rei, ele apresenta Jesus como mediador, Jesus como o campeão desse grande conflito, Jesus como sumo sacerdote e Jesus como mediador da aliança eterna. Então, esses 5 aspectos que Hebreus nos traz aqui, vem dessa introdução do sermão de Cristo, dizendo assim: antigamente, Deus falou, os patriarcas, os pais, os profetas, mas por último, o Filho. E quem é o Filho? Ele é Deus. Ele é um com Deus, ele recebe a adoração dos anjos, e é sobre ele que nós vamos falar agora, esse mediador da aliança eterna. Então, assim, é um livro fantástico para nos dar um direcionamento, um rumo. Qual é o nosso foco? O nosso foco é Cristo Jesus. Onde ele está? No santuário celestial. O que ele faz? Ele ministra por nós.
Ele comunica os valores da vida eterna, da salvação, ao seu povo aqui na Terra. Sem dúvida, pastor Jimmy, Hebreus ele é muito claro em apresentar esse conceito, né? Que as promessas feitas lá atrás em Davi, elas se cumprem na vida de Cristo, né? Que é o renovo, né? O rebento, a raiz de Jessé. E é interessante que nós enxergamos aqui no livro de Hebreus exatamente essa ideia. Jesus como governante, aquele que é o sumo sacerdote pleno, aquele que é plenamente rei, aquele que é plenamente soberano, não é? Aquele que vence a guerra como Satanás, aquele que pisa na cabeça da serpente, tudo isso nós encontramos no livro de Hebreus. Um detalhezinho, pastor Júlio, que eu me esqueci de mencionar, você Por percebe favor. que ele começa apresentando Jesus como rei, porque Jesus, quando morre lá no Calvário, eles debocham do rei de Israel. O seu próprio povo não o aceita como rei. Mas Paulo faz esse link. Eu quero apresentar para vocês aquele que morreu no Calvário, que ressuscitou, ele é o rei. Essa é a primeira característica dele. Ele é rei. Muito bom. A lição de segunda-feira tem como título Jesus é nosso mediador. E ela traz um conceito muito interessante que nós encontramos fortemente no Antigo Testamento, não é? Como eu disse, é a promessa desse rei davídico que representaria o povo perante Deus. Na última lição 13 da última temporada, quando falamos ali sobre Moisés, a morte de Moisés, a sua ressurreição, nós vimos um pouquinho sobre como Moisés tinha essa representatividade de mediador. Apesar, pastor Emenérico, que sumo sacerdote por função era Arão, mas nós vemos que na prática quem era o sumo sacerdote era Moisés. Mas o sumo sacerdote pleno é a pessoa de Cristo. Pastor Emenérico, quando nós comparamos alguns textos do Antigo Testamento, e eu sempre faço um parênteses aqui, você que nos acompanha em casa, nós estamos aqui como um comentário, um complemento, então nós entendemos que você já estudou essa lição, ou de forma completa, ou está dando pause, estudando dia a dia nos pontos aqui do vídeo, mas nós trazemos aqui um complemento. Então não espere que nós abramos, leiamos todos os textos, porque não é a proposta aqui. Vez ou outra, o nosso convidado poderá fazê-lo, mas a nossa intenção aqui é, depois de já ter estudado, nós aqui, e você aí, ajudar você com conteúdo complementar. Pastor Emenérico, quando comparamos, por exemplo, Êxodo 4, 22 e 23, também 2 Samuel 7, de 12 até 14, Deuteronômio, que foi o livro que estudamos no trimestre passado, capítulo 12, versos de 8 a 10, poderíamos citar ainda 2 Samuel 7, Deuteronômio 12, Salmo 132. Quais são essas promessas que nós encontramos aqui, feitas a Israel de um rei davídico, não é? O que era esse rei davídico? Por que Davi carregava esse símbolo que agora é apresentado como Cristo sendo mediador? E como se cumpriu esta promessa, pastor? Muito bem. O livro de Hebreus, ele vai resgatar, eu até durante o estudo da lição, eu dividi da seguinte forma, me ajudou a entender melhor. Existe uma dimensão relacionada com o ser humano, de Jesus com o ser humano, principalmente nessa questão da linhagem de Davi. Então nós vimos ele como rei, Davi era rei. Nós podemos entender também ele como representante, o rei era o representante do povo diante de Deus, e também essa questão de que ele era o campeão. Ou seja, nós estamos vendo aqui uma dimensão relacionada com o ser humano, como Cristo, ele, apesar de ser superior aos anjos, ele está relacionado com o ser humano. Então, essas promessas relacionadas com a ideia de que Cristo era o nosso representante, ele era o nosso rei, enfim, o nosso campeão, ela foi prometida no Velho Testamento, como o pastor Júlio acabou de mencionar vários textos, mas ela se cumpre exatamente em Cristo. A promessa de que viria um indivíduo que cumpriria todos os aspectos dessa promessa de que uma semente de Davi reinaria para todos sempre, ela se cumpre em Cristo. Cristo é aquele indivíduo que vai receber
esse título, né, ou essa característica, não somente por ser do povo de Israel, mas por ele cumprir também as questões que estavam relacionadas com a ideia de ser o rei. Ele foi entronizado, ele é escolhido, né, por Deus para ser esse representante. Então, nós temos, em vários momentos da vida de Cristo, a ideia de que ele seria ele foi escolhido, a expressão, né, eu hoje te gerei, que era uma expressão do Velho Testamento sobre a escolha do rei, enfim, naquele momento ele recebia esse título. Essa mesma situação, ela é representada em Cristo. Então, Cristo, ele cumpre esses vários versos que foram lidos ou que foram mencionados, e ele, de fato, ele vai ser ali o representante, a semente de Davi, que agora vai continuar essa linhagem real, que não somente estaria aqui na Terra, mas cumpriria-se também por toda a eternidade no céu. É interessante, viu, pastor Júlio e Menérico, que essa ideia de Jesus, o nosso campeão, quando você lê a história de Davi e Golias, de Saul, você vê bem isso. Saul era aquele tipo que seria o campeão de Israel, o rei campeão, né? O mais alto, o mais poderoso. O mesmo acontece com Golias, que vai representar os exércitos dos filisteus, e ele, na pessoa dele, estava toda a influência dos filisteus. E agora, quando você traz essa visão de Jesus, o campeão, porque ele é que vai, de fato, ser o grande vitorioso contra o pecado, contra a morte. Porque esse é o nosso maior vilão, é a morte, né? Então, Jesus é aquele segundo Adão, mas que ele é vitorioso por causa do seu caráter, né? A sua fidelidade comprovadamente diante de Deus e do universo. Então, é muito interessante que a função de um rei é ser campeão, é lutar pelos seus, é interceder pelos fracos, é se posicionar para ser vitorioso contra qualquer forma de inimigo. Inclusive, até diferente do que a gente vê nos super-heróis de hoje, que hoje estão cedendo e aceitando ser derrotados. Já Jesus é aquele que não aceita a derrota. Ele vem para ser o campeão para o ser humano. Pastor Edmilson, pastor Hermenérico, é interessante, eu já vou entrar nessa questão do campeão com o pastor Jimmy, mas essa ideia do mediador também aqui no Antigo Testamento, nós percebemos que ao longo da história, Deus levantou homens que eram esses representantes. Vários reis davídicos foram levantados, digamos assim, e nós percebemos como esses homens falharam ao longo da história. Homens levantados por Deus para representarem o povo diante de Deus e Deus diante do povo, e a Bíblia está repleta de história de homens que falharam nesse sentido. Aliás, é interessante, para você que nos acompanha, quando você vê Deus pedindo para que o povo, Êxodo capítulo 25, verso 8, né, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês, essa ideia, numa tradução, esse verbo habitar, numa tradução mais literal, seria tabernacular, construir minha morada, morar bem no meio, entre vocês. O Antigo Testamento traz essa ideia de um Deus que queria estar com o povo. E é interessante que quando nós olhamos as possíveis traduções do texto hebraico para este texto de Êxodo 25:8, nós poderíamos dizer ali, traduzir como Deus dizendo, para que eu possa morar, habitar no meio de vocês, com vocês, dentro de vocês ou através de vocês. Então Deus ele queria ser com o povo, para o povo, pelo povo, estar no povo. A ideia de Deus e Cristo, então, só encerrando essa ideia do mediador, ele é o mediador pleno. Todos falharam, Moisés falhou, Arão falhou, tantos reis falharam, mas Cristo é aquele que cumpre plenamente esse papel. A lição de terça-feira traz como título Jesus é o nosso campeão. O pastor Edmilson já deu um spoiler aqui, né? Esses dias eu escrevi, pastor Jimmy, porque o Salmo escreve que Jesus, que Deus, ele sim é o grande, verdadeiro e único vingador, não é? Assim diz o livro de Salmos, e nós, às vezes, os seres humanos cristãos, gastam tempo
com heróis falsos. Mas falando de campeão, Pastor Jimmy, quando nós lemos ali 1 Samuel 8, 19 e 20, o senhor deu uma introdução a essa ideia também de Davi e Golias. Quando nós lemos Hebreus 2, de 14 até 16, o que os israelitas procuravam em um rei? E como esses anseios foram satisfeitos em Cristo? Porque nós sabemos que Deus ele começou com o seu povo dentro de um regime que nós chamamos teocracia. Deus era o rei. O povo começa a querer líderes humanos, Deus até permite os juízes, até que de tanto olhar para os povos ao redor, Deus concede Saul como o primeiro rei de Israel. E Saul, inclusive o nome de Saul significa desejado. Ele era o grande desejado rei de Israel. Mas o que o povo esperava no rei? O que eles não encontraram em Saul? E por que Cristo, como grande campeão, satisfaz essa necessidade do povo, pastor? Veja só, Israel tinha em Samuel a pessoa de um profeta e de um sacerdote. Qual a função sacerdotal? Interceder, mediar. Ou seja, a visão de Deus é que aquele que vai ser, que o seu povo já tinha ele como rei e tinha o sacerdote profeta. Mas o povo, como você mesmo mencionou, quis imitar os povos ao lado, vizinhos. E é interessante porque na visão dos reis do Oriente, o rei nunca tinha uma função de mediador. O rei, na realidade, tinha uma função de todos servirem a ele. E na visão de Deus, o rei precisa ser um mediador. É o rei que dá vida pelo seu povo, é o rei que luta pelo seu povo. E agora, quando Israel pede um rei com o seguinte argumento, que nós queremos ser como as outras nações, de fato, isso entristece o coração de Samuel, que, evidentemente, Deus fala assim, esse também o meu coração está entristecido pela intencionalidade do povo. Ou seja, o povo não quer alguém que, de fato, interceda por ele. O povo quer imitar as condições ao seu redor. Ou seja, culturalmente, Israel foi, vamos dizer, buscando um modelo de governança diferente do original que Deus havia colocado, né? E isso é interessante porque quem é escolhido? É escolhido um campeão em Israel, mesmo que ele seja da tribo menor, que é de Benjamim, mas ele é um homem alto, ele é um homem de boa aparência, ele tem muitas qualidades. Não se achava defeito nele, né, pastor? Exatamente. Dos pés, dos pés até o último fio da cabeça, nele não se achava defeito. Exatamente. Mas você percebe que ele vai falhando porque ele se volta a ter um reinado ao redor de si mesmo. Diferente de como nós lemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 2, verso 14 a 16, o modelo que Jesus é como rei. É aquele que dá vida pelo seu povo, é aquele que vai vencer a morte. Porque, de fato, o grande rei é o que traz justiça plena sobre a terra. Então, ou seja, Jesus é o nosso campeão, porque ele que pode e cumpriu todas as condições necessárias que, de fato, um rei no universo poderia cumprir. Desculpa aqui interromper, há uma coisa que eu acho interessante, porque a lição está querendo que a gente leia a carta de Hebreus, mas que possa aplicar em nossos dias. Então, a gente começa a perceber o seguinte, da mesma forma como naquela época o povo de Israel buscou aquilo que era dos povos da cultura ao redor, e na Bíblia chega a dizer, quando Samuel tem aquela conversa com Deus, Deus fala para ele, Samuel, eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. Ou seja, da mesma forma hoje, muitas vezes, e aqui a gente pode fazer até de uma forma curiosa aqui, uma comparação com os heróis, os super-heróis que são apresentados aí na mídia, nós temos modelos que a cultura apresenta e que os filhos de Deus estão seguindo. Ou seja, Deus tem um modelo, Deus tem um parâmetro, alguém que virá da linhagem de Davi, mas que ele representa, ele media, e ele sim é o campeão, ele é aquela pessoa que nós devemos seguir, ter como modelo. Então, a mesma atitude que aconteceu lá em Israel se repete nos nossos dias. Continuamos buscando modelos da cultura ao redor. Queremos um rei como o povo ao nosso redor.
Interessante, amigos, que eu lendo aqui, né, a lição traz esse verso, na lição de terça-feira, Isaías 42:13, diz assim: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Realmente, somente Cristo teve condição de modo pleno de cumprir esse papel, né, pastor Jimmy? Interessante, exatamente. Olha só, quando Jesus veio pela primeira vez na sua encarnação, a maior parte da comunidade de Israel teve dificuldade de interpretá-lo como um grande herói, grande campeão. Por quê? Eles estavam helenizados. Culturalmente, eles já tinham aquela impressão dos reis gregos, dos heróis gregos, romanos, e por isso que muitos esperavam ele como um grande conquistador. E Jesus vem como servo. Hoje, por exemplo, nós temos inúmeras formas de apresentar os nossos super-heróis que são destruídos num filme, depois eles renascem nos outros filmes e seriados assim por diante, né? O grande herói numa Olimpíada já não é na outra, e assim vai. A nossa fantasia sobre isso é muito interessante no contexto de hoje. Totalmente diferente do grande herói, que é Jesus, que virá nas nuvens dos céus. E não virá como aquele Jesus imaculado, frágil, só com palavras doces, mas ele vem como um rei que reivindica a plena justiça, a plena igualdade, a plena equidade que tanto o mundo precisa. Ou seja, é por isso que é necessário a leitura do texto bíblico, das profecias, para não perder de vista a visão correta do nosso campeão, que é Jesus Cristo. Muito bem, pastor Edmilson, obrigado. A lição de quarta-feira vem trazendo o tema, pastor Hermenérico, de Jesus como nosso sumo sacerdote. E ela apresenta os capítulos de 5 a 7 do livro de Hebreus, trazendo essa segunda função de Cristo, né? Como sumo sacerdote. E esses capítulos, então, eles apresentam claramente essa promessa que havia sido feita no rei Davídico e que agora Cristo é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí nós temos uma remissão lá, isso remete a Salmo 110, o Salmo 110, verso 4, conforme nós vemos ali em Hebreus 5, 5 e 6. Mas, pastor Emenérico, quando a gente compara aqui Levítico, capítulo 1, versos de 1 a 9, também 10, de 8 a 11, Malaquias 2, 7, número 6, 22 e 26, com Hebreus, capítulo 5, versos de 1 a 4, nós podemos encontrar quais eram as funções que cabiam a um sumo sacerdote e se Cristo cumpriu todas elas sem exceção? Eu até, antes de responder, pastor Júlio, eu vou fazer o seguinte comentário. Nós cruzamos agora a dimensão da linhagem de Davi e adentramos a linhagem de Melquisedeque. Então, nós vemos a argumentação de Hebreus, né, seguindo essas duas linhagens, a de Davi mais relacionada com a ideia do ser humano, e agora a linhagem de Melquisedeque mais relacionada com o tabernáculo, com as funções sacerdotais. A gente não sabe por que o livro de Hebreus foi escrito, ou se houve realmente um motivo para ele ser escrito, se estava havendo algum problema, mas a gente vai ver essa tentativa de colocar Jesus como superior a todos, ao mesmo tempo relacionado com o ser humano. Tá? Então ele tem essas duas dimensões. Então, quando a gente vê, e aí já indo para a sua pergunta, a questão de Jesus como sumo sacerdote, nós vamos ver que essa figura, né, é apresentada com as seguintes características. Ele se compadece. Então, ele é aquele que vai não somente oferecer o sacrifício, que é uma outra função, mas ele vai se compadecer. Né? Então, ele vai ter ali a possibilidade de, no seu serviço, mostrar essa profunda relação que ele tem com o ser humano, de não somente ter esses sacrifícios efetuados agora na dimensão
do tabernáculo celestial, mas de alguém que veio até a terra, que se envolveu com o ser humano e que por isso conhece esse ser humano, e agora ele pode apresentar o caso de uma forma mais completa, vamos dizer assim. Então, nós temos lá em Hebreus, ele é apresentado como o único que pode ser esse, de fato, sumo sacerdote no tabernáculo celestial. Por quê? Porque ele não somente ele foi um ser humano, mas perfeito, sem pecado, e agora pode oferecer o sacrifício, o seu próprio sacrifício, para remir o pecado do povo, enfim, dos seus filhos. Pastor Júlio, o som. Muito obrigado. Às vezes a gente falha aqui, né? É muito interessante essa ideia que você colocou, porque o sacrifício ou o trabalho do sumo sacerdote, na verdade, ele era um trabalho, como foi bem colocado, que ele não cessava, né? O santuário, para você que nos acompanha, o santuário funcionava 24 horas por dia, em turnos. Então o santuário funcionava dia e noite. E qual era a função do sacerdote? Ele era designado exatamente para representar, para mediar os seres humanos diante de Deus. E é interessante que Cristo agora, uma vez por todas, com seu sangue derramado uma vez e com seu trabalho no santuário, ele completa, não é, pastor Hermenérico? Ele completa este trabalho de forma plena. Inclusive, a lição de quinta-feira traz o tema de Jesus como mediador de uma aliança superior. E o pastor Jimmy vai nos ajudar nessa área, mas antes, pastor, quer complementar a resposta anterior? Fique à vontade. Eu queria complementar pelo seguinte, que hoje, principalmente no contexto da igreja evangélica, se fala muito da abolição, ou da não necessidade da lei de Deus, que Cristo cumpriu toda a lei aqui na Terra. Mas é interessante que uma das funções do sumo sacerdote, diz aqui, é ensinar a lei de Deus. E por isso que na nova aliança ele vai imprimir no coração humano as suas leis. Ou seja, a lei de Deus não foi destituída por Jesus, ela foi vivida por Cristo, para que ele agora tenha autoridade para colocar em nosso coração. Então, essa era uma função do sumo sacerdote muito importante, era o ensino da lei de Deus ao povo. Ou seja, o sumo sacerdote ele era um especialista nos mandamentos divinos para explicá-los, aplicá-los na vida. E Jesus agora vai além. Ele vai também colocar dentro do nosso coração, quando assim nós o recebemos, ao nascermos de novo pelo batismo, né? E uma outra coisa interessante também, que faz parte desse sumo sacerdócio, é a parte das bênçãos de Jeová, de Yahweh, sobre o povo. Hoje é interessante que o povo quer as bênçãos do sumo sacerdote, mas não quer o ensino da lei do sumo sacerdote. E as bênçãos estão relacionadas intimamente com a questão dos preceitos de Deus. Então, ou seja, o sumo sacerdote Cristo, que está no céu hoje, ele também comunica o ensinamento de suas leis, como também é o único que pode nos dar, de fato, a verdadeira bênção. E aí está a importância dele ser esse mediador da nova aliança, porque na aliança do Sinai é apenas uma representação, né, da verdadeira aliança. Embora ela tenha uma parte visual, prática, nas tábuas escritas e no material escrito por Moisés, mas, de fato, é Cristo aquele que garante esse cumprimento da aliança. E o que ele vai fazer, além de mostrar que isso é válido, ele vai trazer agora essa aliança impressa no coração humano. Por isso que, quando eu aceito a Jesus como Salvador e Senhor, através do batismo, a lei de Deus agora ela está impressa no meu coração para que eu possa desenvolver esse relacionamento com Deus e seja protegido neste mundo onde o pecado reina. Pastor Jimmy, às vezes quando alguém diz para mim, não, mas Jesus já cumpriu a lei, porque ele diz, não pensais que vim revogar a lei, não vim para revogar, vim para cumprir. Eu sempre pergunto assim, para essa pessoa, às vezes é um evangélico, né, um irmão de outra igreja, eu falo, bom, então nós também não precisamos mais passar pelo batismo? A sua igreja tem batismo? Tem. Bom, Jesus, quando vai ser batizado ali diante de João Batista diz, olha, eu que deveria ser batizado pelo Senhor, e o Senhor Jesus diz assim, você não entende, etc., mas é preciso que faça isso para que se cumpra a justiça. Bom, Jesus também cumpriu, então, o batismo, não necessitaria ter o batismo, não é verdade? Então, essa ideia de cumprir, o senhor trouxe muito bem, que é viver, não anular.
é viver como exemplo, não é? A lição de quinta-feira traz como título Jesus sendo mediador de uma aliança superior. E pastor Edmilson, o foco dela está em Hebreus, capítulos 8 até o capítulo 10, que apresenta Jesus como mediador não de uma aliança humana. Nós estudamos aqui no passado lições a respeito da aliança, nós sabemos que tratados, alianças eram feitas entre reis, eram feitas entre o rei e o seu povo, mas Hebreus apresenta o Senhor Jesus como ele sendo mediador de uma aliança superior. Lá em Hebreus 8, de 8 a 12, traz um relato, pastor, quais são as promessas desta aliança e por que ela é superior à aliança de homens que nós temos tanto na Bíblia quanto em nações antigas, até mesmo antes da Bíblia ter sido escrita? Veja, a aliança firmada com Israel teve o cumprimento de Cristo. Ele tirou o povo do Egito, levou o povo para a região do Horebe, no Sinai, deu as tábuas de pedra. Cristo cumpriu todos os fatos que ele havia, todas as promessas, inclusive colocou o povo na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Porém, o povo não cumpriu todas as palavras que haviam afirmado lá no Horebe, no Sinai, nós cumpriremos. Então, a aliança de Deus para conosco, ela sempre foi real, mas sempre o ser humano se desvirtuou desta aliança. Agora, quando ele fala aqui em Hebreus 8, ele fala assim, olha as promessas que é dada através de Jesus. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel, aliás, antes diz capítulo 8, verso 8, e de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha que interessante. Deus, novamente, ele vai além nessa nova aliança. Ele vai ao ponto de um relacionamento que não haja mais rompimento. Ou seja, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Onde essa aliança agora, escrita no coração, vai além de ser escrita em tábuas de pedra. Então, ou seja, inclusive ele chega aqui no verso 11, diz assim, que não é necessário mais ninguém ensinar o outro, porque, de fato, nós já estaríamos vivendo essa dimensão do relacionamento com Deus e com o nosso próximo no seu quadro mais maravilhoso, que é não desistência de participar desta aliança, né? Pois para que, com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, com seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, o ponto final dessa aliança é colocar-nos de volta no reino eterno de Deus, onde não existirá mais a morte, a iniquidade e o pecado. Então, ou seja, o foco de Cristo não é apenas um reino transitório aqui na Terra, não é apenas uma qualidade de vida aqui, mas é finalmente colocar o homem no novo céu e numa nova terra. Realmente nós descobrimos aqui, amigos, e você que nos acompanha, você pode ter essa plena convicção que quando agora Jesus é nomeado como sumo sacerdote, o Senhor Deus, Deus o Pai, ele inaugura então uma nova aliança, e essa aliança, ela tinha elementos que a antiga aliança podia apenas antecipar, não é? Deus, ele projeta essa aliança para que a gente enxergue um pouquinho aqui aquilo que seria, eu falo da antiga aliança, Deus projeta a antiga aliança para que a gente pudesse enxergar um pouquinho aqui do que se cumpriria no futuro. Ellen White, ela escreve de forma muito interessante no livro O Desejado de Todas as Nações. Você pode também procurar este material gratuitamente na internet, escrevendo O Desejado de Todas as Nações online, você vai encontrar este livro. Olha o que ela diz na página 165, pastores. Cristo era o fundamento e a vida do templo.
Os cultos realizados nele simbolizavam o sacrifício do Filho de Deus. O sacerdócio foi estabelecido para representar o caráter mediador e a obra de Cristo. Todo o plano do culto sacrificial era uma representação da morte do Salvador para redimir o mundo. Não haveria eficácia nessas ofertas quando se consumasse o grande acontecimento para o qual havia apontado por séculos. Portanto, quando Cristo ele realmente assume o seu lugar de sumo sacerdote no santuário, ele se torna mediador de uma aliança ainda maior, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha. E essa aliança no céu, ela tem como objetivo, esse trabalho do Senhor Jesus, como sumo sacerdote, tem como objetivo salvar a mim e salvar a você. Creia nisso. Pastor Hermenérico, uma última pergunta aqui, fiz a última ao pastor Edmilson, estamos chegando ao final do nosso estudo, um estudo muito abençoado. Afinal de contas, Jesus é o nosso campeão e ele vai à frente de nós, não é? Na batalha contra Satanás. De forma prática, como que nós podemos lutar unidos a Cristo? E o que muitas vezes impede a mim, a você e a quem nos assiste de ter essa unidade com Cristo, de ser vitorioso, o que às vezes nós fazemos ou de que modo nos comportamos que acaba enfraquecendo essa aliança com Cristo e acaba nos tornando derrotados e não vitoriosos diante de Satanás, das tentações? Eu acredito que essa ideia, né, de que hoje nós temos ainda, assim como no momento em que essa carta foi escrita, ainda os mesmos problemas, eu acho que é curioso a gente pensar nisso. Ou seja, desde aquela época, nós temos indivíduos que têm algum tipo de dificuldade, talvez naquele momento alguma coisa mais recente, mais original, mais introdutória, mas até hoje nós temos essa mesma dificuldade. Não é? A carta de Hebreus nos apresenta um Cristo que está superior a qualquer outro tipo de solução ou qualquer outro tipo de modelo. Somente ele é que pode, ou ele somente é que apresenta o caminho, uma saída para o problema do pecado. Ele, como sumo sacerdote, não somente intercedendo no santuário, mas ele também aplicando essa nova aliança em nosso coração. É somente ele que pode ser buscado, escolhido, para que a gente possa ter a salvação, para que a gente possa ter a solução para os nossos problemas. Então, quando no meu dia a dia eu vou até Cristo, eu busco através da oração, eu busco através da palavra, eu busco através do testemunho, eu busco ter essa interação com Cristo, dependendo dele, dependendo da sua vida, do seu ensino, do seu exemplo. Eu tenho, através disso, eu tenho uma unidade com ele, eu consigo finalmente alcançar esse propósito que o pastor Jimmy comentou também, de que a gente pode, de fato, nessa vida, através de Cristo, somente através dele, sermos vencedores também como ele foi. Então, Cristo apresenta, né, como representante, como modelo, aquilo que nós deveríamos ser. E através do seu exercício como sumo sacerdote, ele intercede por nós e consegue também nos ajudar a alcançar esse objetivo. E, por fim, né, ele vai também nos salvar um dia para o seu reino. Então, o mesmo problema que era apresentado antes é apresentado nos nossos dias. Precisamos de Cristo. Ele é o único ser que pode realmente trazer uma solução. Nenhum anjo, nenhum outro personagem da Bíblia pode ser a não ser Cristo. Muito bem. Pastor Jimmy, alguma dica também prática para que a gente seja vitorioso nessa união com Cristo? Tem uma pegadinha muito séria nesse aspecto, que quando a gente fala de Jesus, nosso modelo, nós seguimos a Jesus à risca, podemos correr um risco de ver Jesus apenas como um exemplo a ser imitado e acharmos, presunçosamente, que nós poderemos vencer por nós mesmos. Quando nós falamos de Jesus como nosso exemplo, nós estamos falando de alguém que ele é divino humano, mas que foi tentado em todas as coisas como humano e venceu. Então, é através da graça que ele oferece, que ele viveu, que nós somos justificados.
E isso é para nos inspirar a viver como ele viveu. E que aspecto? Nos aspectos da vida. O relacionamento que ele tinha com Deus, nós somos convidados a ter esse relacionamento pela fé com o Pai. Nós somos convidados por ele a como Jesus tratava as pessoas, como ele olhava o ser humano. Né? Ou seja, nesse aspecto, eu vou também começar a seguir os passos de Cristo. Por isso que ser cristão de fato genuíno, entender que ele está hoje no santuário intercedendo por mim, me torna uma pessoa inclusiva, uma pessoa respeituosa, me torna uma pessoa responsável pelo meu irmão, respeitador do próximo, uma pessoa que trabalha pela igualdade das pessoas. Por quê? Porque este é o poder do evangelho, que me tira de um homem carnal, de um homem imoral, de um homem preconceituoso, de um homem que discrimina as pessoas, para um novo ser humano. Ou seja, a imagem e semelhança dele. Eu gosto muito de uma frase do Max Lucado, que ele diz assim, Cristo me aceita como eu sou, mas se recusa a deixar-me deste jeito. Ele simplesmente me quer transformar a imagem e semelhança de Cristo, dele. Então, ou seja, não há um conformismo aqui, não há um negacionismo de que Cristo não possa me transformar, mas há um desejo de, ao ele me aceitar como eu sou, me transformar naquilo que ele é, em forma de caráter. E isso é uma esperança maravilhosa, isso dá um senso de pertencimento impressionante. Por isso que o livro de Hebreus ele é extremamente importante para a nossa geração, porque ele nos liga, de fato, a um Deus vivo, que não nos abandonou nesse planeta, mas que temos uma ligação religiosa viva, que ele está trabalhando em nosso favor hoje. Muito bem, pastor Edmilson, muito obrigado. Realmente, são lições muito práticas que nos ajudam a crer nessa ideia de que Jesus, ele venceu como venceu, porque ele era divino e humano, nós temos nossas limitações, mas seguindo o exemplo dele, nós podemos também ter muitas vitórias na vida, não como ele teve, porque nós não temos o poder que ele tem, que ele tinha, divino humano, mas ao lado dele podemos ser vitoriosos dentro da nossa limitação, não é? Pastor Hermenérico e pastor Jimmy Cardoso, eu quero agradecer muito a vocês pelo privilégio de estarmos juntos aqui hoje, nesta segunda lição da Escola Sabatina. Eu disse que nós temos novidades, e além de todas as novidades que você já viu até aqui, eu queria dizer para você que neste trimestre, pastor, nós estaremos em parceria também, trabalhando juntamente com o site livro7.com, e toda semana nós sortearemos um livro auxiliar deste trimestre. Aquele livro que eu mostrei, deixa eu pegar ele aqui, Carta aos Hebreus, toda semana nós iremos sortear, olha só, um desses, nós não falamos isso na semana passada, estamos anunciando agora. E como você faz para participar, você que está conosco? Deixe o seu comentário, siga as nossas redes sociais, já passei para você as nossas redes, deixe o seu like e se inscreva no canal. E a gente vai entrar em contato com os ganhadores, nós queremos sempre agora trazer um presente para quem nos acompanha, tá bom? Então, em parceria com essa livraria digital, nós estaremos juntos a cada semana dando um presente para alguém que nos acompanha. Então, você tem essa novidade aí, olha só, estreando a novidade com o pastor Hermenérico, com o pastor Edmilson Cardoso aqui. Amigos, que Deus abençoe grandemente vocês, que vocês continuem sendo bênção e luz aonde vocês estão aí. Pastor Jimmy, juntamente com a sua esposa Ruth e os seus 4 filhos, atendendo a igreja na Associação Paulista Central, nos Desbravadores. Pastor Hermenérico, que atende a igreja também, com a sua família aqui na área da biblioteca do UNASP e na área do ensino da teologia, não é? Eu não comentei aqui, mas o pastor Jimmy tem formação nos Estados Unidos na área de música, ele também tem um doutorado na área de teologia. O pastor Hermenérico também tem o seu mestrado na área de ciência da religião, caminhando aí futuramente para o doutorado. São pessoas capacitadas, mas que são irmãos, amigos nossos aqui da igreja, né? Membros, todos somos membros,
e juntos aqui adoramos ao Senhor. Eu quero agradecer muito a vocês e pedir que o pastor Edmilson, nesse momento, possa trazer a oração final sobre nós, sobre os nossos irmãos, para que a lição dessa semana realmente seja internalizada e aplicada na nossa vida. Pastor Edmilson, por favor. Querido Deus, nós nos unimos em oração nesse momento tão especial, porque Jesus Cristo abriu esse caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E através dele que nós podemos, ó querido Pai, conversar contigo, abrir o nosso coração a ti, entrar no Santo dos Santos. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício, pelo teu amor que deu seu Filho por nós. Obrigado, Senhor, por Jesus ter ressuscitado, estar hoje nos céus, intercedendo por nós e sendo também o nosso juiz, o nosso sumo sacerdote. Pai querido, ajuda-nos a entender as Escrituras, a colocá-las em prática em nossas vidas. Obrigado pelo sacrifício de Cristo, pois é pela graça que nós somos salvos, e através dessa graça nós podemos ser levantados do pó, podemos começar uma nova vida, podemos ter a sua lei sendo gravada em nossos corações e recebemos a tua bênção diariamente. Querido Pai, que os teus filhos e filhas que ouvirem esta mensagem tenham um profundo desejo de aceitá-lo como Senhor e Salvador. E quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós queremos recebê-lo. Será o cumprimento de todas as promessas feitas na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Jesus é o nosso único mediador e intercessor. É por isso que nós oramos a ti, no nome de Jesus, porque ele intercede por nós. E assim nós o fazemos, no nome de Jesus. Amém.